Olá, muito bom dia. São 8 horas, 2 minutos. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais. Nós vamos começar o programa de hoje ao vivo, direto com ele, Videlan Araújo. Muito bom dia, Videlan, e as suas primeiras informações. Ô Mauro, um abraço para você, bom dia para todos que acompanham o TV Mar News, né? Ótimo dia também, mais uma vez, estar em sua companhia. Um abraço para o Chico Nogueira e para toda a equipe técnica da TV Mar Canal 25. Nós estamos no centro de Maceió para poder trazer da porta do Cine a condição que milhares de maceioenses estão buscando a sua vaguinha de emprego, né? E diante de tantas vagas disponíveis, o momento também requer paciência. A situação é essa, Ilha. Olha aí, na porta do Cine, na manhã desta terça-feira, né? Muita gente, eu moro, não cabe ninguém lá dentro. Nós tentamos, pelo menos, um posicionamento lá dentro, mas não dá nem para abrir a porta direito, diante dessa condição. E daqui a pouco nós vamos conversar com o Kennedy Luiz, que é o chefe do gabinete da Centabes, para explicar também por que dessa movimentação, diante das vagas de emprego que o Cine tem disponibilizado e também dessa demanda, né, da Superintendência Regional do Trabalho, que diante da interdição do prédio, essa demanda foi transferida também aqui para o Cine e daqui a pouco nós vamos trazer informações a respeito desse assunto. Muita gente chega aqui na porta, dá essa olhadinha aqui, ó, Mauro, chega aqui, ó, faz assim, faz isso aqui, topado, não tá, mestre? Olha aí, tá cheio de a tampa aqui. Pois é, e acaba voltando. É assim que muitos chegam, muitas vezes nessa condição, porque quando olha realmente a quantidade de pessoas, não tem lugar para sentar, o pessoal está em pé e aí aquela distribuição de fichas que todos nós estamos acostumados. Então tudo isso precisa ser levado em consideração e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Kennedy Luiz para poder explicar um pouquinho esse negócio para todos nós. A movimentação do trânsito é tranquila aqui no centro de Maceió, até porque as lojas abrem a partir das 8h30 da manhã e a temperatura aqui na capital alagoana, pelo menos na manhã desta terça-feira, o tempo é agradável, o sol aparece, mas ainda, porém, está sendo acompanhado com algumas nuvens carregadas, o que dá uma tendência também de que Maceió pode receber mais um dia em determinados horários, aquela chamada chuva que nós estamos acostumados, a nossa namoradinha, né? Aquela que sempre está do nosso lado nos últimos meses, pode ser que também receba chuva na manhã de hoje. Então esses e outros assuntos, nós vamos daqui a pouco também, Mauro Vedequim, de outro ponto da cidade, falar da situação dos veículos do SAMU, né, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já que tem veículos parados na porta do Hospital Geral do Estado. Daqui a pouco nós vamos se deslocar para lá para saber também o que está acontecendo diante dessa condição de macas que estão faltando nesses veículos, no momento em que existe uma movimentação nacional para a entrega de novas unidades, mas aqui em Maceió a situação que nós recebemos de momento da nossa produção é a seguinte: existem 5 viaturas, dessas 5 viaturas, 3 estão estacionadas nesse exato momento, ou seja, paradas, né, serviço suspenso na porta do Hospital Geral do Estado. Então daqui a pouquinho nós vamos trazer esses e outros assuntos ao lado do Chico Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Voltamos já. Videlan, muito obrigado pela sua participação. Agora, Videlan, eu sei que você está me ouvindo ainda. Você sabe quem é que está comigo aqui no estúdio, Videlan, dando um presente para a gente na manhã desta terça-feira, Videlan? É o chefe, tenho certeza, sim. É o chefe que está por aí do seu lado. É o chefe do outro lado, né? Do meu outro lado. É verdade. Você consegue coisas muito interessantes, viu, Videlan? Você já teve a sacada, como sempre, né? Muito rápida. É ele que está aqui, o Gilberto Lima está aqui. Ele que é... Gilberto, eu estou até em dúvida aqui, que o teu cargo é tão bonito, né? Diretor de programação e operação da Rádio Gazeta, é assim que fala, é? Verdade. Muito bom dia. Gente, o Gilberto está aqui porque a organização Arnon de Mello está fazendo aí o que a gente chama da cultura da convergência. Todas as mídias, todas as empresas jornalísticas que pertencem à organização Arnon de Mello estão juntas num esforço que tem como objetivo atender você. É ou não é, Gilberto? Acho que esse Verdade. É o grande objetivo. E o Gilberto está aqui porque a Rádio Gazeta segue líder em audiência em Alagoas e se mantém com grande destaque entre as emissoras mais ouvidas de todo o país.
Que momento de muita felicidade, né, Gilberto? Esses dados aí, né? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. É uma satisfação muito grande para nós que fazemos a Rádio Gazeta constatar que, além da audiência incontestável que ela tem junto ao público alagoano, com medições constantes feitas pelo Ibope, nós agora estamos também liderando em acesso na internet. A Rádio Gazeta, no mês de junho, ela foi classificada pelo portal radios.com.br, um site que está sediado em São Paulo, que trabalha com medição de audiência, de aferição de acesso. A Rádio Gazeta foi colocada mais uma vez em primeiro lugar em Alagoas, com 29.650 acessos, somente no mês de junho. Para você ter uma ideia do que isso representa, nós estamos mais do que 100% acima da emissora segundo colocada em acessos. Então, é um momento assim de expressividade muito grande para a Rádio Gazeta e a gente aproveita esse momento para agradecer não somente os ouvintes, mas também os ouvintes e internautas, né, que acompanham a Rádio Gazeta no mundo inteiro utilizando essa ferramenta que é a internet. E é muito interessante, né, Gilberto, a gente acompanhar esse resultado tão expressivo, tão positivo da Rádio Gazeta, porque a gente sabe que hoje com a tecnologia o internauta, ouvinte, ele acaba sendo aí a mesma coisa, né? A mesma coisa. E escuta de qualquer lugar do mundo. E a gente tem isso muito aqui também na TV Mar, de você ter alagoanos que estão fora de Alagoas, no caso da Rádio Gazeta. Isso é muito interessante e, como você muito bem coloca para a gente, comprova a qualidade, o conteúdo que a Rádio Gazeta oferece aos ouvintes, né? Isso a gente complementa essa informação, Mauro, com a posição da Rádio Gazeta a nível nacional. Na medição, na aferição desse portal, radios.com.br, a Rádio Gazeta se posicionou na 31ª posição do Brasil. Ou seja, é a 30ª emissora mais acessada no Brasil, segundo a medição do portal. E respondendo efetivamente a sua pergunta, realmente é uma resposta a uma fidelidade do ouvinte da Rádio Gazeta, do internauta, à qualidade de programação que nós oferecemos, né? Uma programação 100% jornalística, informativa, uma prestação de serviço, campanhas que nós realizamos, a exemplo agora de um evento no mês de junho, Forró e Folia, quando nós levamos a cabo o viés da solidariedade da Organização Arnoldo Melo, quando arrecadamos algo em torno de 20 toneladas de alimentos durante o concurso de quadrilhas juninas e fizemos então a distribuição desses alimentos com entidades filantrópicas, com pessoas vitimadas pelas enchentes. Então, é uma oportunidade, um momento da gente agradecer, né, essa resposta que o público, o ouvinte e o internauta nos dá, colocando a Rádio Gazeta como uma emissora de ponta, uma emissora bem ranqueada, mercê da sua qualidade, do seu trabalho. E isso nos coloca também como um desafio muito grande para que a gente possa fazer mais, que é o que a gente persegue no dia a dia da nossa rotina, que faz parte de todas as empresas da Organização Arnoldo Melo. É verdade, e é muito interessante porque a Rádio Gazeta, como a gente diz na linguagem jornalística, navega por todas as editorias, né, Gilberto? Fazendo um trabalho de esporte, prestação de serviço, tudo tem na Rádio Gazeta. Mas, Gilberto, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade, já que você está aqui, para também falar um pouco da tua história, que é uma história muito bacana. Queria que você nos dissesse para a gente poder te apresentar, porque você que está lá atrás do microfone da rádio, né? As pessoas raramente associam a tua voz, a tua imagem. Queria que você dissesse como é que você escolheu o jornalismo, como é que você entrou nessa área. Olha, Mauro, foi meio que por acaso a minha entrada na comunicação, e foi na Rádio Gazeta, e foi há 42 anos. Quer dizer, eu tenho uma história toda ela vinculada à Organização Arnoldo Melo. Tirando aí um período que eu fui para a Rádio Difusora, quando eu fui exercer a função de diretor-geral, um cargo comissionado que me foi presenteado pelo então governador Fernando Collor. Tirando esses 6 anos que eu passei lá, toda a minha vida profissional ela está vinculada à Organização Arnoldo Melo, à Rádio Gazeta. E eu comecei com uma função básica, elementar, que hoje seria o office boy, na época era contínuo. E a partir daí eu fui trilhando um caminho, me interessando pela profissão, me espelhando nas pessoas que ali estavam trabalhando.
E fui tendo oportunidades, né? Pessoas me ajudaram bastante. Eu não gostaria de citar nomes, porque certamente eu vou cometer alguma injustiça. Então, todos me ajudaram naquele momento, quando eu comecei na Rádio Gazeta, ainda na Rua do Comércio. E 6 meses depois que eu estava lá como contínuo, eu fui já puxado por um colega para ser assistente da direção de programação. Uma coisa assim assustadora no momento, porque eu era um funcionário de serviços gerais, né? Mas ele via em mim um interesse, uma atenção muito grande com os companheiros e ele apostou em mim. E eu agradeço, eu sou eternamente grato a ele, ele já não está mais aqui conosco. E a partir daí, Mauro, então eu segui minha carreira, né? Eu sou jornalista, eu sou radialista, eu sou administrador de empresa, tenho uma formação 3º grau como administrador de empresa, e isso me ajudou a trilhar esse caminho e a seguir essa minha trajetória que hoje me orgulha muito, né? A minha história na comunicação me enche de orgulho e isso eu transmiti para meus filhos, para meus netos. E continuo com o mesmo vigor, com a mesma vontade de fazer sempre o melhor que eu puder. Cada dia é um desafio para mim e isso me enche de muito orgulho. Parabéns, Gilberto. Realmente é muito bacana ter você aqui na manhã desta terça-feira. Parabéns pelos números que vocês alcançaram. E aí é um presente que você dá a nós que fazemos a organização e também, é claro, aos ouvintes. Muito obrigado pela presença e continue firme que nós estaremos juntos aí nessa empreitada. Posso dispor de mais algum tempinho? Deve. É para anunciar que a Rádio Gazeta vai ter o privilégio de contar com a sua participação. Você está com mais um projeto de prospectar aí o estado de Alagoas, né? Mergulhar na história do estado de Alagoas em setembro, e a gente vai ter a felicidade de contar com você na programação da Rádio Gazeta, fazendo uma narrativa dessa sua expedição, né, a alguns municípios de Alagoas, contando a história do nosso estado e trazendo para os ouvintes da Rádio Gazeta essa sua experiência como um profissional de grande qualidade que você é, fazendo uma linguagem para o rádio, trazendo, como você falou no começo, né, essa ideia da convergência das mídias, da integração, e você vai nos dar o prazer, e aos ouvintes da Rádio Gazeta, de nos brindar certamente com grandes informações, com grandes reportagens, com grandes relatos nessa sua empreitada de fazer com que o telespectador da TV Mar possa ter um grande produto na sua telinha e nós na Rádio Gazeta, nos nossos receptores. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gilberto. Sem dúvida nenhuma, o privilégio é de todos nós aqui da TV Mar de poder participar, de levar até você, ouvinte, internauta, telespectador, a expedição pelos 200 anos, uma viagem pelos 200 anos de Alagoas. Gilberto, eu estou muito feliz, de verdade mesmo, de poder conversar contigo. Agradeço demais a sua presença e leve um abraço de todos aqui da TV Mar, a todos que fazem Rádio Gazeta. Muito obrigado pela oportunidade e estaremos sempre à disposição lá. A Rádio Gazeta é uma emissora de portas abertas para todos os profissionais da organização Leandro Melo e principalmente para o público alagoano. Esse público que nos brinda com essa liderança em conteste, com esse prestígio de ter a Rádio Gazeta como uma das emissoras mais importantes do Brasil. Dentro daquela trilogia da música, do esporte e da notícia, nós estamos lá cada dia enfrentando um desafio de fazer o melhor. E esse melhor, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, que é o nosso público ouvinte. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço. Videlan, ouviu aí, né? Seu chefe está aqui do meu lado, viu, Videlan? Eu volto com você ao vivo, 8h16. Esse é um guerreiro, viu? Sempre ouvindo a programação. É o tipo de comandante que eu gosto de dizer, viu, Mauro Wedekind, que não fica só por trás de um birô e fazendo de conta que comanda, não. Esse daí, de fato, escuta a programação, orienta os comunicadores, ou seja, de fato merece ter toda essa história que ele já citou aí. Um cara que começou de baixo mesmo, até chegar hoje o posto de diretor e que vem conduzindo muito bem esse trabalho consolidado das rádios Gazeta aqui no estado de Alagoas. Então, parabéns, um abraço aí pro meu amigo Gilberto Lima e mais tarde nós teremos aí um encontro lá na sala dele, lá na sala do Timaço da Gazeta, durante a preparação para o Bola Quente a partir das 5 da tarde na programação da Rádio Gazeta. Eu tenho que vender meu peixe, né, Mauro Wedekind, também, né? Convidar a galera do TV Mar News para ouvir o Bola Quente a partir das 5 da tarde na programação da Rádio Gazeta. Olha só, Mauro, nós estamos aqui na porta do Cine, nós vamos conversar com o chefe de gabinete da Centabes, o Kennedy Luiz, que também é radialista, ex-presidente do Sindicato dos Radialistas, e vai falar também dessa condição em que se encontra muitos empregos disponíveis aqui, vagas de emprego. E essa movimentação toda aqui, inicialmente explico para os nossos telespectadores,
todo dia assim o processo? Bom dia. Bom dia, Mauro. É um prazer estar falando com um amigo. Sim, todos os dias tem essa movimentação sim aqui, mas nos últimos dias tem aumentado a demanda devido ao fechamento da superintendência, né? Então, isso ocasionou muito mais gente aqui hoje. Desde sexta-feira que a gente está com esse problema de superlotação aqui dentro do Cine. O que está sendo emitido aqui então no Cine depois de que o trabalho lá na Superintendência Regional do Trabalho acabou sendo centralizado para cá, o serviço? Olha, a Secretaria sempre se dispôs de cadastro de pessoas, né, que é cadastro feito para poder a pessoa ingressar no serviço, né, o seguro-desemprego e a emissão de carteira de trabalho. São esses os serviços oferecidos pelo Cine. E a respeito das vagas de emprego, o que é que hoje está se oferecendo e quais são assim as recomendações que você coloca? Olha, como você está vendo aí, todos os dias o Cine disponibiliza de vagas de empregos, não só as vagas de emprego disponíveis dia a dia, mas aquelas que são qualificadas, né? Tem vagas que detêm que a pessoa tem uma qualificação para poder entrar no mercado de trabalho. Como fazer para se candidatar? Olha, você tem que vir até o Cine, né, trazer comprovante de residência, certidão de nascimento se for solteiro, certidão de casamento se for casado, CPF, identidade e a carteira de trabalho com o número do PIS. A mão de obra aqui em Maceió, como é que se encontra, hein, Kennedy? Olha, a mão de obra exige que a pessoa tenha qualificação. Hoje está sendo assim. Tem um novo empreendimento que está chegando no nosso mercado de trabalho, que sempre existiu, que é o mercado de hortelaria, né? Esse está exigindo, vários setores da hotelaria está exigindo, por exemplo, camareira, mecânico, refrigeração, tudo isso é uma gama de serviços oferecido com especialização no mercado de trabalho. Também estamos aqui disponíveis vagas para PCD, que é o portador de deficiência física, tem muitos aqui e a demanda é tão grande que a gente não tem esse pessoal aqui, por incrível que pareça, para trabalhar com as vagas de PCD. A exigência nessa condição em que você se refere às categorias, principalmente na parte hoteleira, está associado também ao conhecimento de idiomas também? É preciso isso? Existe exigência nesse sentido? Exige sim, tem. Por exemplo, temos uma vaga aí que é de hortelaria, que é coordenadoria de hortelaria. Então, essa coordenadora exige que ela tenha qualificação pelo menos em 2 línguas e tenha conhecimento na área de CCIH, que é a área de infecção dentro das unidades de hortelaria. Kennedy, explica para mim o seguinte, como um indivíduo, um candidato, ele deve preparar um bom currículo? Olha, veja bem, o perfil do candidato aqui, ele tem que vir ter a sua idade de falar bem, né, sem compromisso de mentir, falar a verdade, da necessidade, né, e qual a vaga que ele pretende trabalhar. Porque às vezes, cara, se eu trabalho em qualquer vaga, na verdade não é assim. Né, ele tem que ter uma qualificação, uma especialização, para que se adeque à vaga que ele está procurando no mercado de trabalho. Agora vamos supor que para uma entrevista o candidato se apresente de bermuda, a menina com uma saia justinha, com aquela blusinha. Isso é recomendado? Você acha que isso vale para poder ir na escolha de um emprego, sensibilizar o patrão na hora da contratação, na hora da entrevista? Ou você já recomenda de cara que não vá dessa forma? Olha, diante de uma empresa séria, ela não é permitido esse perfil. Porque na hora que você vai para uma entrevista nesse perfil, não vai conseguir a vaga, porque aí a empresa não requer a qualidade que ele está apresentando ali. É verdade. E como se manter na condição em que já se alcançou a vaga de emprego, mas como manter esse cargo, como manter a condição do emprego? Olha, veja bem, as empresas cada dia mais exigem que a pessoa se qualifique. Então, quando você estiver diante de um emprego, conseguir um emprego, procure dar o melhor de você, porque muitas vezes as pessoas estão dentro do emprego e se acomoda. Então, nesse patamar, as empresas não estão mais conseguindo manter esse funcionário. Então, aquele que trabalha e se mantém, se qualifica, a empresa mantém um certo respeito e mantém ele dentro do quadro da empresa. Para a gente finalizar, o que é que as empresas procuram no empregado, Kennedy? Olha, procura o profissional completo. Não é um profissional que quer dizer, eu sou profissional porque tenho ou detenho de um título ou qualquer coisa. A gente tem que ter um profissional completo, é aquele determinado, que chega, que trabalha em equipe, né? Aquele profissional que está ali realmente vestindo a camisa da empresa em todos os aspectos. Eu já dizia e cito sempre um exemplo. O Bill Gates, é um exemplo que eu cito sempre quando eu estou nas entrevistas com o pessoal, ele quer que todos os funcionários da sua empresa trabalhem em todos os setores, porque não sofre um processo de continuidade. Então, o mercado de trabalho está evoluindo para isso. Então, todos têm que fazer um pouco de tudo dentro da empresa. A gente observa, Kennedy, aqui só o seguinte,
pessoas de todas as idades buscando emprego, o que mostra que essa condição de fato acaba sendo uma necessidade muito grande para que novas vagas passem a surgir, passem a ser colocadas também para a sociedade diante desse processo, né, em que não há uma margem de pessoas desempregadas. Isso todas as classes, todas as camadas são atingidas aqui no Brasil. Foi pertinente e foi viável essa sua pergunta. O prefeito Rui Palmeira, junto com o secretário, que é o Ricardo Lessa, todos dois estão imbuídos de colocar no mercado de trabalho não só essas pessoas, mas procurar que as empresas invistam no mercado de trabalho. Agora estamos fazendo um trabalho com todas as empresas que prestam serviço à prefeitura para que ela tenha dentro do seu quadro o jovem aprendiz, o profissional do primeiro emprego. Então tudo isso está sendo feito junto com a prefeitura e o Ministério do Trabalho. Que, diga-se de passagem, hoje vai estar aqui em reunião com a gente o novo superintendente do trabalho, Dr. Carlos, justamente para dar continuidade às metas realizadas na gestão anterior, que é não deixar que o jovem e o primeiro emprego não fique à toa no mercado de trabalho de Maceió. Obrigado, Kennedy. Muito obrigado ao Kennedy Luiz, que é o chefe de gabinete da Centáveis, para trazer essas informações, essas dicas para as pessoas que buscam uma vaga no mercado de trabalho. Acaba sendo também muito importante seguir esses requisitos, já que nesse processo acaba também contribuindo bastante para que o objetivo seja alcançado. A movimentação é essa. Eu vou pedir aqui licença ao Kennedy, só para poder mostrar. Ainda continua uma movimentação enorme lá dentro, mas claro que aquele fluxo de pessoas que se encontravam aqui na porta do Cine, isso já não existe mais, o que mostra que o processo está sendo, pelo menos assim, acelerado desde que nós começamos esse material ao vivo. Mauro Vedequim, aqui do meu lado esquerdo, vou mostrar aqui, pedir para que o Chico Nogueira possa mostrar, movimentação no centro de Maceió é tranquila. Nós estamos mostrando aí o edifício Palmares, a condição que se encontra ainda. Eu acho que, inclusive, vale até uma cobrança mais forte das autoridades, porque isso me entristece, sabe, Mauro? Esse edifício Palmares aí, nós já tivemos em momentos históricos e marcantes da nossa capital, do nosso estado, um hotel muito bonito que ficava situado aqui, onde era o edifício Palmares. E agora, depois que o edifício Palmares foi desocupado, pouco se ouve a respeito de providência, se vai continuar dessa forma, se vai ser apropriado, qual o projeto que existe para que esse prédio possa ser ocupado, para não ficar dessa forma, aqui uma imagem feia, no coração de Maceió, um prédio abandonado. E não é só ele não, aqui nas redondezas nós temos pelo menos 4 prédios dessa mesma condição, com esse mesmo cenário, e que ainda não há nenhum tipo de divulgação a respeito das providências que estão sendo adotadas. Eu espero que tudo isso seja resolvido e daqui a pouco eu volto de outro ponto da cidade, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira, na programação da TV Mar, com o programa TV Mar News. Até já, Mauro. Grande abraço. Outro abraço para você, Videlan. Muito obrigado pela sua participação. Sem dúvida nenhuma, né, Videlan? A gente vê essa imagem desse esqueleto urbano e sem contar o seguinte, né, Videlan? Veja aí pela imagem, agora 8 horas e 25 minutos, um perigo, né? Se alguém subir aí neste edifício, você vê que não tem mais parapeito, não tem nada. A pessoa pode cair e, infelizmente, já aconteceu. O fato é, dizem que a estrutura deste edifício está totalmente comprometida e aí fica esta imagem. A gente espera, claro, a solução mais rápida possível. Mas eu vou mudar a página aqui para falar de mais um evento muito bacana que tem o Sebrae à frente. Falou em Sebrae, falou em Bom Exemplo, isso a gente não tem a menor dúvida. Com o objetivo de aproximar produtores rurais da agricultura familiar e micro e pequenas empresas a compradores de alimentação escolar, o Sebrae em Alagoas vai promover em Arapiraca amanhã, a partir das 8h30, o Fomenta Alagoas 2017. E para falar mais sobre isso, eu recebo com muito prazer aqui o Luiz Henrique Cavalcante, ele que é analista da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae. Luiz, muito bom dia, é um prazer revê-lo agora para falar de um outro evento muito interessante. E eu queria antes destacar contigo o seguinte, a importância da agricultura familiar, não só em Alagoas, né, no nosso país, né? 70% daquilo que nós consumimos vem justamente da agricultura familiar. Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Realmente, a agricultura familiar tem um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil, né? Então, a gente gosta muito de falar, quem não vive da alimentação da agricultura familiar, quem não vive dela,
depende dela para viver, porque a maioria desses alimentos são produzidos pela essa agricultura. Então, o Fomenta Alagoas, ele vem com esse intuito em 2017 justamente para focar na aplicação dos recursos destinados para a alimentação escolar juntamente com a agricultura familiar. Então, essa aproximação entre compradores, né, e fornecedores, ela é fundamental para criar um cenário que ajude nessa implementação dessas políticas. Então, a agricultura familiar, principalmente depois da Lei 11.947 de 2009, né, e da Resolução 026 de 2013, fala e determina uma coisa importantíssima, que é a aquisição de 30%, né, dos recursos destinados ao PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, junto aos agricultores familiares. Aqui em Alagoas, a gente ainda tem um déficit muito grande, porque a média de aquisição junto à agricultura familiar é de apenas 18%, e que o obrigatório é 30%. Então, quando a gente faz esse trabalho, né, faz um evento dessa grandeza, é justamente para estimular essa participação da agricultura familiar nesses recursos públicos, já são destinados a ela. Então, isso vai favorecer um desenvolvimento local, vai gerar emprego e renda no campo, evitando que as pessoas saiam do campo, onde tem várias possibilidades de crescimento, e migrem para a cidade, onde as cidades ainda têm essa dificuldade de absorver toda essa mão de obra, né? Como bem diz o jornal de hoje da Gazeta, mais de 30 mil vagas foram diminuídas, né, É verdade. neste mês. Então, a partir do momento quando a gente consegue gerar mais emprego, mais renda no campo, a gente vai fortalecer uma outra sistemática que vai diminuir, né, esse êxodo do campo para a cidade. Então, quando a gente faz esse trabalho, né, de um evento junto com todos os nossos parceiros, que vai fomentar essa relação entre os compradores, que no caso nós estamos trabalhando, nós convidamos para participar das rodadas de negócio, que vão ser realizadas no período da tarde, vão ser escolas estaduais, né, as secretarias de educação dos municípios, que controlam toda a questão das escolas municipais, para que elas possam, de fato, sentar com cooperativas, agricultores familiares, associações e algumas empresas que favorecem também essa questão da aquisição da alimentação escolar. Então, quando a gente faz essa dinâmica, chama as duas partes para conversarem, a gente vai criar, de fato, um cenário que melhore essa condição, que a agricultura familiar ganhe realmente um espaço que ela, por si só, já merece. Que então, qualidade ela tem que é demais, qualidade, né? Então, quando a gente fala da agricultura familiar, a gente está falando de uma alimentação mais saudável, né? A questão da qualidade dos alimentos orgânicos, né? Você tem uma diferenciação na produção. Então, quando a gente traz esse agricultor para dentro da escola como um parceiro, a gente vai proporcionar a essas crianças uma alimentação mais saudável e mais caracterizada com a regionalidade. Então, a ideia é que, à tarde, a gente possa realizar essas rodadas de negócio e, pela manhã, a gente tem uma série de palestras que nós vamos falar e criar esse cenário, né, estimular a criação desse cenário para que os gestores públicos, os servidores públicos possam ver essa situação como uma ferramenta de desenvolvimento, né, trazendo esse agricultor como um parceiro, de fato, para gerar esse cenário, para que haja esse fomento e a aplicação legal. Porque o gestor público, ele precisa ver isso não só como uma obrigação legal, mas como uma ferramenta que ele pode utilizar os recursos públicos para melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo, né? Porque quando a gente trabalha a educação, quando a gente trabalha o desenvolvimento, né, das nossas crianças, a gente vai ter, com certeza, um desenvolvimento melhor no futuro. Luiz, me diz uma coisa, tenho certeza, a gente tem uma ampla penetração na região agreste e também no sertão aqui do nosso estado, e tenho certeza que quem está acompanhando a nossa conversa está falando, mas Mauro, eu posso participar? Como é que eu faço para participar? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. É só ligar para o 0800 570 0800, que é o telefone do Sebrae,
né? E lá nós vamos informar toda a situação em relação à inscrição e como participar desse evento. Apesar do evento ser localizado em Arapiraca, que foi uma escolha devido à região ser muito propícia à alimentação escolar, né? Tanto pelo seu clima, tanto pela organização das cooperativas e associações, né? Mas a gente vai estar abrangendo a questão do estado como um todo. A gente está trazendo quem é do sertão, quem é do litoral norte, do litoral sul, para que realmente haja uma concentração. E teremos compradores muito bons, né? E que é o que a gente gosta muito de falar. As prefeituras estão precisando comprar da agricultura familiar, tanto nessa questão do desenvolvimento, de tratado, mas como a questão legal. Então, qual é o mercado hoje, né, no Brasil, em que o comprador está implorando, de certa forma, para comprar? É verdade. Então, existe uma oportunidade fantástica para ser trabalhada e ser aproveitada. Então, os agricultores, é claro, precisam ter a sua formalidade, precisam ter a sua DAP, né? As cooperativas precisam ter a sua DAP jurídica, né? Porque é o processo inicial de formalização desses tipos empresariais, para que realmente possam participar. Porque para fornecer para a agricultura familiar, as prefeituras podem fazer as chamadas públicas, que é um processo licitatório mais simples. Então, isso favorece, de fato, que eles possam participar de uma forma mais efetiva, uma forma mais tranquila. Então, a gente, no período da manhã, vai estar fazendo essas palestras e também vai estar mostrando casos de sucesso. A gente está trazendo o prefeito de Paragominas, no Pará, que tem um excelente trabalho no desenvolvimento dessa agricultura familiar. E teremos também casos aqui de Alagoas para mostrar que as boas práticas não são só realizadas fora do estado de Alagoas. Nós temos muita coisa interessante aqui dentro do estado que a gente vai poder replicar isso e sensibilizar os gestores, né, os técnicos das secretarias de Educação e Agricultura e as nutricionistas. Porque quando a gente trabalha a nutricionista, no sentido que ela possa elaborar um cardápio de acordo com a sua região, favorecendo essa agricultura familiar local, vai facilitar que realmente haja esse fornecimento. Então, são duas características aí, são dois públicos que a gente precisa conversar e criar esse ambiente para que hajam esses negócios. Então, isso é fundamental para o desenvolvimento dessa agricultura familiar. E eu acho fantástico isso que o Luiz está falando, gente, porque ele tocou num ponto que é crucial e eu, no Alagoas Empreendedor, tenho dito isso constantemente, a importância da formalização. Você vai poder negociar mais, você vai ficar em dia com as suas obrigações e com certeza vai ser melhor para o teu negócio. Não é verdade isso, Com certeza. Luiz? A partir do momento que você tem uma formalização, você tem um trabalho mais estruturado, né? Existem algumas pesquisas que já mostram que as empresas, né, que têm essa formalização, ela tem uma estrutura melhor e tem uma garantia de faturamento muito superior àqueles informais. Então, quando a gente faz esse trabalho muito bem estruturado, né, você tem uma opção, assim, você consegue, de fato, criar resultados para o seu empreendimento, seja urbano, seja rural. Aí, gente, Fomenta 2017, por favor, Luiz, repete para aquela câmera ali o 0800, por favor. É 0800 570 0800. Nós estamos à disposição para auxiliar, né, nessas inscrições para a participação do Fomenta e também para tirar qualquer dúvida relacionada a essa questão do empreendedorismo. Começa amanhã em Arapiraca, às 8h30? Às 8h30 até às 18 horas. Maravilha. Aproveitar para mandar um beijo para a Marcela, que faz um trabalho maravilhoso lá no Sebrae, e a gente fica muito feliz de poder acompanhar esse trabalho e sempre que possível divulgá-lo, né, Com Luiz? certeza. A gente agradece muito o espaço, né? O Sebrae tem feito essas parcerias e eu acho que a difusão dessas informações, e quando a gente faz um evento, por exemplo, com o Fomenta, com um viés de melhorar essa comunicação. Porque em algumas situações a gente acompanha que existe o comprador e existe o fornecedor, mas às vezes eles não se conversam. Então, ter um espaço para que a gente possa falar para o público, né, mostrar que existem essas possibilidades, vai melhorar e muito a criação desse cenário para, de fato, a gente melhorar tanto a economia alagoana, né, como consequência também melhorar a economia do Brasil como um todo, né? É verdade. Muito bem, gente. Eu conversei aqui com o Luiz Henrique Cavalcante, ele que é analista da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae
e deu aqui uma aula para a gente de otimismo e principalmente ressaltando a importância da agricultura familiar. Parabéns mais uma vez ao Sebrae. Muito obrigado pela presença, Luiz. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. Vamos fazer o seguinte, gente, um breve intervalo. Eu vou me despedir aqui do Luiz e volto já já com outras informações para vocês. Aí, muito bom. Sim. Valeu. Aqui é onde a gente se reúne para conversar sobre a vida, sobre as nossas conquistas. Sobre como um pode ajudar na vida do outro. É aonde sempre vai ter alguém para ouvir o que a gente tem para falar. É a nossa casa. A Casa do Povo está de portas abertas para receber você e sua opinião. Junto com os vereadores, você pode ajudar a criar leis, fiscalizar e garantir a cidadania. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! E quando eu notei já
Ligado. A terra está preparada em Matriz de Camaragibe. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorgo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Muito bem, TV Uma News hoje está corrido e com muita gente bacana. Agora é hora de conversar com o Dr. Tiago Mota. São 8 horas e 43 minutos. Por que nós decidimos trazer o Dr. Tiago aqui? Ele tem uma vasta experiência, é professor e uma coisa tem chamado a atenção de todos nós no Brasil quando o assunto é a sentença judicial. Para falar para você de uma forma bem popular. A gente tem visto algumas, vamos chamar aqui de contradições, né, Dr. Tiago? Porque a gente vê um crime, vamos chamar aqui de menor potencial, muitas vezes com uma pena maior de um crime que parece ser maior, pelo menos no dano à sociedade. Queria ouvir as suas considerações sobre isso. Muito bom dia e prazer revê-lo. Primeiramente, bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui. É um prazer conversar com vocês sobre isso. Esse é um tema que reflete grande parte dos nossos estudos. Eu acho que todo o direito penal em si, o processo penal, giram em torno da pena, né? Principalmente a sanção privativa de liberdade, né? A prisão mesmo efetiva. E, no final das contas, a gente acaba sempre, de uma certa forma, discutindo o quanto ela é necessária, o se ela é necessária e, efetivamente, será que nós temos hoje um mecanismo de controle dentro do sistema que possa dizer que, por exemplo, Mauro, se você for condenado num juiz X, você vai ter uma pena paritária com a do juiz Y? Ou será que se eu for julgado por 15 juízes diferentes, eu terei necessariamente 15 penas completamente diferentes? Será que isso é segurança jurídica? Será que isso traz previsibilidade para a gente? Esse fenômeno que você atentou realmente é algo que vem se perenizando no Brasil, principalmente a partir da entrada em vigor da Lei de Crimes Hediondos. A gente tinha um regime mais ou menos paritário até a partir de 1984, quando o Código Penal ele é reformado e ele começa a ter um critério de proporcionalidade entre as penas. Então, a gente teria assim, penas até 6 meses, multa. De 6 meses até 1 ano, nós temos a famosa pena do regime aberto, né? E assim sucessivamente um regime progressivo. O problema é que a partir da Lei de Crimes Hediondos, a partir da Lei de Drogas, a partir da Lei dos Substitutivos Penais, começou a haver um regime de desproporcionalidade no sistema. Para você ter ideia, Mauro, o crime, por exemplo, de desobediência, que é o indivíduo que desobedece a uma ordem legal, ele tem 6 previsões diferentes no ordenamento. Puxa vida. Com penas diferentes. Eu estou me referindo à mesma conduta, com 6 modalidades de penas diferentes. Como é que eu posso, acima de tudo, esperar que o cidadão consiga compreender a lei e se afastar de uma conduta criminosa, se ele sequer consegue, ou melhor, se nem o técnico consegue necessariamente conhecer dos delitos, conhecer das reprimendas penais e das sanções que eventualmente podem ser aplicadas. Então, realmente, estamos vivendo, como diria Saulo de Carvalho, um regime de esquizofrenia legislativa e isso está, de uma certa forma, respaldando esse fenômeno que é de termos, eventualmente, penas extremamente graves para crimes que não necessariamente mereceriam tais penas e, muitas vezes, crimes que, aí sim, mereceriam penas mais graves, não tendo esse mesmo reconhecimento. Nós temos até, né, doutor, um factual, como a gente diz no jornalismo, em relação à transgressão para o regime semiaberto da madrasta da Isabela Nardoni. A transgressão foi divulgada ontem. E a mãe da Isabela Nardoni declarou que
não consegue entender como é que uma pessoa que fez aquilo que fez tenha ido para o regime semiaberto. Me parece que cabe muito isso que o senhor está dizendo, né? Porque é uma interpretação, ela tem bom comportamento na prisão, mas e o crime? Né? Então, realmente é um diálogo, um debate muito profundo. Né? Esse é um debate que, muitas vezes, ele não é tratado com a densidade que ele efetivamente tem. Né? Imaginar regime semiaberto, por exemplo, nesse caso específico, não é imaginar que ela vai simplesmente sair ou vai ser colocada na rua. O regime semiaberto é um regime de prisão. A única diferença é que ele tem, digamos, uma situação, um locus de liberdade um pouco maior do que o regime fechado, que é caracterizado por unidade celular, por deveria ser individual, né, por um regime bem mais gravoso. A grande questão é que quando você tem esse sistema de progressão de penas, saindo de um regime integralmente fechado para a liberdade, efetivamente, eu não posso acreditar, né, apesar de ser isso típico do senso comum, que o problema da criminalidade brasileira seja necessariamente um problema de vingança. Sem dúvida, ela cometeu um crime que é bárbaro, mas imaginar que ela pudesse permanecer durante todo o tempo de prisão com a restrição absoluta de liberdade é esquecer que um dia ela vai ser colocada de qualquer forma em liberdade. E aí, nesse dia, eu pego um indivíduo que foi preso, que passou 20 anos recluso, dentro de um regime integralmente fechado. Quando ele sair, ele vai sair como? Qual é a sociedade que eu quero para o meu filho, para o meu neto? Se esse indivíduo não, eventualmente, pôde, durante o tempo em que esteve recluso, observar esses critérios de que a liberdade, eventualmente, tem um preço, de que a liberdade expressa um condicionamento desse indivíduo para retornar à sociedade. Então, se eu não utilizo-me do sistema progressivo, que não é, digamos, perfeito, longe disso, mas é um sistema em que, necessariamente, eu começo a considerar que eu possa tratar pessoas diferentes de formas diferentes. Né? Então, um indivíduo que pratica uma série que se amotina dentro do presídio, um indivíduo que está lá traficando drogas, que está lá organizando tráfico, que está lá praticando crimes relacionados a organizações criminosas durante a pena, imaginar que eu deva tratar esse cara da mesma forma que a pessoa que está lá trabalhando, cumprindo a pena, efetivamente tentando se reintegrar em sociedade, é algo que vai tirar completamente do sistema de punição a possibilidade desse indivíduo até mesmo querer ser reinserido em sociedade. É muito mais vantajoso ficar lá arrumando confusão o dia todo. Doutor Tiago, eu queria aproveitar toda a sua experiência para lhe perguntar o seguinte: eu tenho ouvido, e tenho certeza que o senhor também, muitas críticas ao papel do Ministério Público no Brasil. Há até quem diga que quem tem julgado é o Ministério Público e não o juiz. Queria saber a sua opinião sobre isso. Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque toda generalização, ela de uma certa forma peca por não abordar os problemas específicos de cada caso. O Ministério Público é uma instituição importantíssima dentro do Brasil. O Ministério Público é uma instituição que, de uma certa forma, tem se tornado protagonista nesse movimento de, digamos, estabilização institucional que o Brasil estava precisando ter. Mas é óbvio que em toda a classe, isso é normal na judicatura, isso é normal no Ministério Público, na própria OAB, isso é normal que haja indivíduos que não correspondem ao papel que a eles foi definido. Então, existem situações, sim, que a gente consegue observar na prática, em que o Ministério Público, de uma certa forma, preside a audiência, determina a decisão, né, e até mesmo em função de um comodismo do Judiciário. Né, porque joga a responsabilidade do MP, o MP toma a responsabilidade para si. É preciso que os sujeitos processuais ocupem os seus espaços, que o advogado seja advogado, que o promotor seja promotor e que o juiz seja o juiz. E dentro desse triângulo, né, dentro dessa paridade entre sujeitos processuais, a gente possa, em função dessa dinâmica, ter justiça. Porque se eu só tenho uma acusação, eu não tenho uma defesa paritária, proporcional, razoável, eu, de uma certa forma, vou ter um sistema punitivo, mas que vai ser instrumento de injustiças tremendas. Se eu tenho uma advocacia extremamente forte e um Ministério Público fraco, desmuniciado, eu vou ter, da mesma forma, um sistema de impunidades.
O que eu preciso, no final das contas, é que eu tenha um sistema democrático, um sistema processual constitucional, no qual os sujeitos processuais tenham paridade de armas. Né? As minhas ferramentas para atuar na defesa sejam as mesmas que o Ministério Público tem para acusar um determinado indivíduo. A pena é o respaldo disso, de uma síntese dialética entre acusação e defesa, no qual o juiz deve ser supra-partes e aplicar o direito, e não a vingança ao caso concreto. Gente, é assim, Tiago Mota sempre que vem aqui dá um show, a gente fica muito feliz de poder recebê-lo, muito obrigado pela presença. E eu digo o seguinte, sempre encontre um espacinho na tua agenda para vir aqui conversar com a gente, porque realmente é um privilégio para mim e para os telespectadores da TV Mar. Eu te agradeço, Mauro, é sempre um prazer estar aqui e desejo um bom dia para todos os espectadores da TV Mar. Muito bem, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e na volta ainda tem professor Luiz André, tem a previsão do tempo e tem os pitacos de Alexandre Lino, já falando da próxima rodada da Série B. Eu volto já já com outras notícias. Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada por cumprir sua missão feliz. AP Vida faz bem para você. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado, acidente sem vítima, tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT, Prefeitura de Maceió. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar.
Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10 mil casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Muito bem, voltamos, 8 horas e 58 minutos. Gente, eu estou muito feliz porque agora a gente vai abrir espaço para uma tradição do Nordeste e que é capitaneada pelo prefeito de Inhapi, quando realiza mais uma vez a festa do carro de boi. O Zé Cícero, que é prefeito de Inhapi, está aqui para falar mais sobre isso. Prefeito, é um prazer recebê-lo. Antes de falar da festa propriamente dita, queria que o senhor falasse um pouco dessa tradição que Inhapi mantém já há tantos anos e com tanto amor e tão bonito que é, né? Bom dia. Zé, bom dia. É um momento rico da cultura sertaneja, da cultura lagoana, dessa cultura brasileira, do campo, da roça, mas que, assim, tem contagiado as pessoas, tem marcado muito. Na verdade, a gente tem hoje, no carro de boi, uma vivência de um povo que está viva, né? E a gente, ao longo de muitos anos, as pessoas ficaram esquecidas no campo. E agora, no ano 2009, nós iniciamos um festival, era um encontro de carreiros, e olha que encontro, viu? Esse encontro deu o que falar, né? E esperávamos que ali seria uma confraternização dos carreiros, apenas aquele ano, e não ficou nisso. Aí cresceu a nível de sertão e agora a nível de Brasil. Inhapi faz o maior encontro de carro de boi da história. É verdade. Este ano acontece no dia 29? Sim, dia 29 de julho, último sábado de julho. É um período muito bom, um período que tem muito pasto, muita água, que os animais estão fortes, né, para puxar o carro e que os carreiros estão felizes com essa riqueza aí da natureza, que é a chuva que tem caído no sertão. Prefeito, e as atrações para este ano? O que o senhor pode já adiantar para a gente? Pronto, a gente tem Jefferson e Tiago, que são da terra, é a prata da casa, e uma atração nacional, que é o Léo Magalhães, né? E também uma nova atração musical aí, que está estourando as paradas de sucesso aí no forró, né? Que é o Alas Arraiz. Então a gente aproveita sempre esse momento, fazer esse misto aí. Temos os artistas da terra, não podemos deixar de valorizar, né, esses nossos artistas alagoanos, nossos artistas da terra, mas também a atração nacional, que atrai um grande público, e essa atração que atrai esse grande público jovem, né? Então a gente junta ali, une todos, fazendo uma grande festa, comemorando mais uma vez o Dia do Carreiro. Que bacana. A gente tem até um banner aí, coloca aí, por favor, Joyce, para a gente divulgar com todo o espaço do mundo. Olha aí que bonito, dia 29 de julho em Inhapi, a maior e melhor festa do Brasil. Muito bacana a festa do carro de boi lá em Inhapi. Prefeito, pelo que eu sei, a história conta que o transporte praticamente começou com o carro de boi, né, ao longo da história do mundo, né? Exatamente, vale muito esse destaque, né? Nós estivemos analisando a história, lendo a história, acompanhando e conversando com as pessoas. E muito mais do que estava escrito é o que os anciãos nos passam. Eles mostram como é que era o carro de boi. Então, tudo começou em cima do carro de boi. Eu costumo dizer que todo o progresso, ele começou em cima do carro de boi. E foi ali transportado os primeiros tijolos do sindicato, da igreja, das primeiras casas. E o que é interessante,
com toda essa modernidade, com tantos carros modernos, com essa aviação hoje que é fantástica, mas o carro de boi continua vivo, continua presente e transportando no sertão. Por isso ele é cultura e a cultura viva. A gente não pode abandonar essa tradição. É verdade. Só para a gente fechar, prefeito, começa logo cedo o evento, logo né? Já cedo. com o encontro, conta para a gente. Às 9 horas do dia começa a concentração dos carreiros. Eles vão se reunindo, ali vai aumentando o grupo, vem chegando de vários municípios de Alagoas, vão se juntando e vem pessoas de Pernambuco, Sergipe da Bahia, que vêm prestigiar a festa. Os carreiros vão aumentando a concentração a cada momento. Quando é meio-dia, a gente já tem aproximadamente 400 carreiros de diversas cidades do sertão alagoano. Há pessoas que saem de casa na terça-feira para chegar na sexta-feira à noite na festa. Então, são mais de 2 dias andando estrada fora, em fileira nos carros de boi, né? É um momento rico. A partir do meio-dia começa também atrações culturais. Aí tem o forró pé de serra, violeiros, tem os cantadores de viola, temos também os tuadores que cantam tuada. Então, é um momento muito rico da cultura alagoana, né, no sertão de Alagoas. E logo em seguida tem sorteio de carro de boi, né, que já que é a festa do carro de boi, tem carro de boi novo para os carreiros. E à noite tem essas atrações musicais. Então, um dia inteiro de cultura, de 9 da manhã até 5 horas da tarde, quando é feito um passeio pela cidade, é feita uma carreata com carro de boi, em fila, uma fila de mais de 2 quilômetros só de carro de boi. E aí descansa e à noite tem um festival, festa na rua para todo mundo brincar e divertir. Que beleza. Tá aí, gente, o convite para vocês. Eu vou pedir para a Joyce colocar de novo o banner do evento. Olha aí, tá aí na tela para você, dia 29 de julho, último sábado de julho, a festa do carro de boi lá em Iapi, que é a maior e melhor festa do Brasil. Prefeito Zé Cícero, muito obrigado pela sua presença. É um prazer reencontrá-lo, ainda mais para abrir espaço para algo tão importante e tão bacana. Eu que agradeço o espaço aqui, registrando esse momento cultural vivido, que a gente tem que fortalecer muito, e convidá-los para a festa do carro de boi, para a gente fazer esse grande encontro, valorizando o homem do campo, o homem da roça, que produz aquilo que nós comemos da cidade. Espero todos em Iapi para a 9ª festa do carro de boi, agora no ano 2017, em 29 de julho. Muito obrigado, prefeito. E eu volto com o Viderlan Araújo, que já está em outro ponto de Maceió, trazendo outras informações. É com você, Viderlan. Beleza, Mauro Verde aqui de volta, aqui na porta do Hospital Geral do Estado, já que a imprensa não tem acesso às dependências sem aquela devida autorização. E desde as primeiras horas de hoje, uma concentração de veículos do SAMU tem chamado a atenção das pessoas e, consequentemente, o que dá uma ideia de uma interrupção momentânea dos serviços. Agora está vindo aí um caminhão pesado, ao vivo essa situação acaba sendo a situação normal, né? O caminhão pesado está realmente agora passando aqui na nossa frente para que a gente possa mostrar que estamos na porta do Hospital Geral do Estado, onde esse local que sempre tem um fluxo de pessoas e de atendimento constante aqui no Trapiche, acaba sendo também o principal ponto de atendimento por parte das pessoas que passam justamente aqui a concentrar todas essas atenções, os serviços que são de essenciais para casos graves e de urgência para este local. E desde as primeiras horas de hoje que os veículos do SAMU estão estacionados, pelo menos 3 viaturas daqui de Maceió, das 5 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estão estacionadas. A informação que se tem é que existe um acordo entre eles para que essa circulação seja feita apenas com a condição em que o Hospital Geral do Estado ofereça leito, capacidade para poder acomodar os pacientes e consequentemente, essas viaturas elas precisam estar devidamente equipadas. O que é que está acontecendo? Desde as 4 horas da manhã, que o pessoal que está chegando com os pacientes, entrando no Hospital Geral do Estado, não tem maca. E essas macas, elas não estão retornando para as viaturas. Isso significa o quê? Que das 5 unidades do SAMU para atendimento de urgência, resgate e emergência aqui em Maceió, 3 estão estacionadas nesse exato momento e outras 2 fazendo os serviços para poder aumentar essa demanda, o que deixa uma condição realmente em colapso para o atendimento à população. O fato curioso disso tudo, Mauro Vedequim, é que na manhã de hoje o governo estará entregando mais 5 viaturas, algumas unidades na verdade, né? Mas essas unidades elas vão servir apenas para deslocamento de pacientes, ou seja, transferência de pacientes, não para resgate e nem para atendimento de casos de urgência para poder atender nas localidades em Maceió. Então isso é um fato curioso, o que dá a entender de que está acontecendo uma certa movimentação, uma inquietação, uma insatisfação dos
funcionários do SAMU a respeito desse processo em que essas viaturas estão estacionadas nesse exato momento aqui no Hospital Geral do Estado. Ainda pouco se sabe a respeito do fato concreto, mas isso causa uma certa estranheza diante dessa falta de retorno das macas, o que deixa a ideia também de que o Hospital Geral do Estado, lá dentro, a situação deve estar desse jeito. Cheinho, e o que deixa em colapso todo o processo e principalmente com essa falta de circulação dessas unidades de atendimento móvel e urgência aqui em Maceió. Eu volto com você nos estúdios, imagens de Chico Nogueira aqui da Avenida Siqueira Campos e Derlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Videlan, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fica aí um alerta às autoridades numa situação que precisa urgentemente ser revista. Eu tenho um vídeo que acabou de chegar, um vídeo enviado pelo Batista Filho da Rádio. Eu agradeço imensamente, que mostra um protesto. Coloca aí, por gentileza, para a gente acompanhar aí esse protesto. Para você que está ligando a TV agora, o que aconteceu? Olha só, gente, isso aí são imagens lá no Vergel, em frente à Defesa Civil. Você vê aí a placa do Conselho Tutelar. Mais de 100 pessoas fazem o protesto neste momento. São pessoas que ontem estavam no CASA e alguém disse, olha só como são as histórias no Brasil, que essas pessoas deveriam ir ao Conselho Tutelar para pegar uma ficha. Só que o Conselho Tutelar, ouçam bem, não tem nada a ver com isso. E agora as pessoas ameaçam invadir porque houve um erro na comunicação. Não tem nada a ver com o Conselho Tutelar. Fica aí o aviso e o nosso agradecimento ao Batista Filho da Rádio Gazeta. A informação que acaba de chegar é assim o jornalismo na TV Mar. Eu vou para um rápido intervalo e na volta tem Polani Santos com a previsão do tempo. Até já. Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do APVida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada. Okay, I'm in a bit of a rush, but... Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss. better or for worse,
let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Muito bem, estamos de volta e com uma notícia nada boa para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, já que os servidores decidiram em assembleia paralisar as atividades a partir da próxima segunda-feira, dia 24. Tá aí uma notícia que a gente não queria dar, mas não tem jeito. Infelizmente, a relação dos servidores da Rede de Ensino com a prefeitura não vai bem e aí decretada mais uma greve. Por outro lado, uma boa notícia, o governo de Alagoas divulgou que vai abrir um concurso para o Corpo de Bombeiros e também para a Polícia Militar. São 1.150 vagas, sendo 1.000 para PMs e as demais para os bombeiros. Está aí uma boa notícia e quem também traz boas notícias é a nossa querida Polane Santos. Polane, bom dia. Bom dia. Frio para quem gosta e calor para quem gosta também, pois né? É, tem de tudo nesse nosso país, né? Exatamente. Bom dia mais uma vez. Bom dia. As temperaturas voltam, né? Estão voltando já a esquentar no dia de hoje. A gente vai ter esse tempinho aí, o sol volta a aparecer também, atrás de algumas nuvens, mas a temperatura volta a esquentar aqui, graças a Deus. A gente tem aí na imagem de satélite que a gente percebe as nuvens ainda aqui em cima do nosso estado. Também aquele sistema de nuvens que deve apresentar chuva já na região mais ao norte do Nordeste. Mas a situação, pelo menos aqui do nosso estado de Alagoas, a gente vai ter em todo o estado esse tempo com sol, um tempo seco, intercalando com algumas chuvas isoladas em alguns pontos aqui do nosso estado. Mauro, as temperaturas não devem ultrapassar os 28 graus a máxima e 20 graus a mínima. Que bacana. Polane, tem gente preso em Bariloche por causa do frio lá na Argentina, mais de, se salvo engano, menos 25 graus, né? Você até destacou isso ontem aqui. Tem aí imagens também do frio pra gente? Olha, do frio eu tenho não lá da Argentina. A gente daqui tem do Brasil, daqui né? do Brasil, que é também a Serra Catarinense, por exemplo, foi na cidade de Bom Jardim, foi o local que apresentou a temperatura menor aqui no nosso país, menos 7 graus, Puxa imagina vida. só.
Pois é, o frio lá está bem grande e a população aproveita para se divertir também, né? Porque é novidade para eles. Gostam de frio, mas quando chegar a esse ponto já passa a ser novidade. E aí eles aproveitaram para se divertir, inclusive fizeram até bonequinhos de neve em algumas regiões. A gente também tem a imagem aí, olha só, aí que legal. De neve. Você sabe que o Daniel, nosso engenheiro, ele vai entrar em férias agora e ele está malas prontas lá para fazer um bonequinho de neve igual a esse. Ele está todo ansioso para que continue fazendo frio lá no sul. Pois, Daniel, dá uma corrida porque não deve durar muito tempo, tá vendo? não, viu? E essa massa de ar polar está saindo do sul, né? Como a gente disse, vem da Argentina, passa pelo sul do país, está subindo. Está passando pelo sudeste, atinge o centro-oeste, mas deve subir no sentido do norte. Então, aqui no nordeste, a gente não deve sentir essa pressão toda dessa massa de ar polar, não. Ainda bem. Então, boa notícia, né, Polani? Pois é, Mauro. E aqui o frio já melhorou, né? Já melhorou, mas, curiosamente, amanhã deve voltar a dar uma caidinha também nas temperaturas aqui. Não de chuva, mas a temperatura deve cair um pouquinho. Cai um pouquinho. 9 horas e 18 minutos. Será que a gente chama o Alexandre Lino para os pitacos do Lino? Vamos lá, Alexandre? O Alexandre está aqui sempre com a língua afiada e a informação em primeiro lugar. Polani, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua participação. Te espero amanhã com mais notícias da previsão do tempo. Pois é. Obrigado. Até amanhã. Vamos fazer o seguinte, o Alexandre Lino está terminando de se ajeitar, porque agora ele está todo elegante. Ontem ele estava com a camisa roxa, os telespectadores até falaram, nossa, como o Alexandre está elegante. E hoje ele continua desfilando elegância na manhã desta terça-feira e agora trazendo, porque ontem o Botafogo meteu a mão no esporte. Dá para dizer isso, não dá? Bom dia. Bom Ou não? dia. Eu dei aquela engasgada aqui, porque eu não quero dizer que o Botafogo utilizou métodos conhecidos de outros grandes clubes brasileiros. Quem brinca com futebol sabe o que eu quis dizer. Mas eu acho que foi isso que aconteceu ontem. E a turma do Sport Recife, foi dormir um pouquinho mais triste ontem à noite. 2-1, joguinho lá no Engenhão e 3 pontos na conta do Botafogo e muita reclamação por parte da torcida do Sport, por parte do elenco do Sport e a diretoria também. O Sport que estava ali, ó, brigando para tentar ficar pertinho do G4, Mauro. É verdade. O Sport vem fazendo uma grande campanha, uma campanha comandada pelo Lucha, o professor Luxemburgo, voltando, tentando refazer uma caminhada na história do futebol brasileiro. Ele é um técnico vitorioso, mas que nos últimos 10 anos tem enfrentado uma séria crise em sua carreira profissional. Acho que é isso que a gente tem que destacar. E falando em crise, a gente tem que falar, Mauro, da prisão, agora há pouquinho, do presidente da Federação Espanhola de Futebol. Ángel Maria Vila foi preso lá na Espanha. Uma série de acusações, a gente tem a foto dele aqui. Que fica até como imagem do dia, né? Sim, a gente tem que destacar. Imaginar um presidente de federação sendo preso, conduzido a dar explicações e uma série de acusações de fraude, de malversação, de desvio de recursos. Parece o Brasil, né? A corrupção não é algo apenas em nosso país. O submundo do futebol, e a gente tem acompanhado bem de perto isso nos últimos 10 anos, o submundo do futebol tem nos revelado cenas assim inimagináveis, porque nós tivemos um ex-presidente da FIFA preso, nós tivemos o ex-presidente da CBF aqui no Brasil preso também, o ex-presidente da UEFA, da Confederação da Europa, que é a UEFA, preso, tudo isso por corrupção. A palavra é bem essa. Muito dinheiro, direitos de transmissão de futebol que são caríssimos, patrocínios de grandes marcas, grandes empresas, tudo isso envolvido em esquemas. Durante o decorrer do dia, principalmente daqui a pouco, às 11h30 no canal Esportes, você que nos segue aqui na TV Mar, seja assistindo pelo canal 25 da NET, seja pela Gazeta Web ou através do nosso aplicativo de smartphone, você vai conseguir saber os detalhes do desenrolar. Mas é corrupção. Corrupção, e a gente tem que lembrar, né?
Barcelona e Real Madrid recentemente estiveram envolvidos com desvios de tributos na hora de registrar a aquisição de jogadores, inclusive do nosso Neymar. É verdade. Aproveitar que você falou de lembrar, mostrar, empresta aqui que o Alexandre trouxe para a gente, só para lembrar, hoje é terça-feira, dia de publicação de mais um fascículo da obra Alagoas 200 anos, né, Ale? Isso. Muito legal, você não pode perder. Hoje é história. Olha aí que legal, tá aí a imagem do nosso querido Márcio André na manhã desta terça-feira. E hoje também tem rodada da Série B, né, Ale? Hoje tem Galo. Tem Galo. Hoje tem Galo. O Galo vem embalado, né? Vem embalado, conseguiu uma grande vitória, uma vitória histórica, uma vitória que demonstra um bom momento que o CRB está vivendo na segundona. E aí a gente tem uma brincadeirinha aqui para chamar a atenção da torcida, porque futebol é isso, futebol tem que ser encarado como diversão. O CRB joga hoje à noite, uma rodada da Série B, viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, que é o líder da Série B, o líder da segundona. Se o Galo da Praia, ou para os azulinos, o Galo de Roteiro, conseguir desenvolver um bom resultado, ele se mantém no G4 e caminha para um melhor posicionamento. Vale lembrar que ano passado o CRB, nesse mesmo momento, fazia uma grande campanha na Série B e se mantinha no G4. Então, vamos acompanhar hoje, você pode ouvir a partida pelo Timaço da Gazeta, com o Viderlan Araújo, Arivaldo Maia, todos aqueles que vocês já conhecem. E, para a gente encerrar aqui a minha participação no TV Mar News, chama a atenção para essa brincadeira. Ficou muito conhecida. Põe na tela, Joyce. Ficou muito conhecida nas redes sociais. Obrigado por você ser o tricampeão alagoano e o maior de Alagoas. E lá no meio, a foto do CSA dizendo você não. Essa é uma provocação postada hoje nas redes sociais do CRB. Amanhã eu quero estar aqui mostrando a resposta da torcida azulina, do Instagram, do Centro Esportivo Alagoano, porque futebol é isso, é brincadeira, é bom humor, é diversão e esses bons momentos, Mauro, que instigam as torcidas. É verdade. Fique aqui porque juntos nós vamos encerrar esta edição. Quero agradecer demais a sua participação, agradecer a todos que fazem a organização Arnon de Mello e convidar você para continuar com a programação da TV Mar e te lembrar, amanhã, né, Ale? A partir das 8 horas tem mais TV Mar News para vocês. Isso Obrigado. Aí, fica ligado na nossa programação e sobe a letrinha. Valeu, Ale. Até amanhã. Um abraço, querido.